Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Em Imaculada, Santo Pai Senhor, pela guarda, intercedei por mim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Não há muito, escutei um livro um clássico assim, de ficção científica, chamado Duna, e passa-se num planeta que se chama assim, que é um planeta desértico, com dunas assim de areia, e a história do surgimento de um herói, uma espécie de um messias, que vai lá e tudo acontece de errado com ele, matam o pai dele, é uma grande traição, ele perde tudo, mas surge o herói. Inclusive o livro traz citações da Bíblia, uma delas, aquelas palavras: preparaste para mim um caminho no deserto. Ele tem que ir para o deserto para virar o herói. E a imagem do deserto, o lugar deserto, está muito presente na Sagrada Escritura. E de uma maneira na história do mundo, nas grandes histórias, sempre tem algum tipo de deserto. O que é o deserto? É isso, é a dificuldade. É um período difícil, é um lugar, é uma passagem complicada, a descida aos infernos, o Hades, a subida em montanhas árduas, os 12 trabalhos de Hércules, a prisão de Alcatraz ou a prisão do Conde de Monte Cristo, o oeste selvagem. Sempre tem, nas grandes histórias tem isso, né? Tem uma situação difícil, um lugar perigoso, risco. E na história sagrada também, ali está presente o deserto, o povo escolhido que peregrina pelo deserto, os profetas que são perseguidos e são incompreendidos e presos, apedrejados, até o próprio Cristo, que vai enfrentar a cruz, que vai começar a sua vida pública passando 40 dias jejuando no deserto e vai entregar a sua vida de uma maneira cruenta e dolorosa. E vai de uma maneira nos propor também que esse é o caminho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Negar-nos. Esse mês de julho, estivemos tratando nessas meditações de quarta-feira sobre a temperança. As consequências dessa, que é uma das 4 virtudes cardeais, né? A moderação dos prazeres. E vamos terminar então tratando desse tema que é a mortificação, justamente, né? Que é como que uma evolução. Uma coisa é a temperança, não pecar contra a temperança, não passar ali na comida, no sono, nos prazeres em geral. Agora a mortificação é como um passo mais. Não é só não exagerar, mas pelo contrário, é privar-me de algo que não seria nem pecado se eu usufruísse daquele prazer, mas eu voluntariamente vou me privar daquilo, por mortificação. E esse é um tema difícil para o homem de hoje, a gente poderia pensar, difícil de entender. Oração não é tão difícil, mas quando a gente fala de mortificação, parece uma coisa meio medieval, uma coisa meio que, bem, outras épocas, né, que o cristianismo falava desse tipo de coisa, mas hoje em dia a gente chegou no entendimento que é diferente. E no entanto não, a gente pega os santos do século XX, todos
fizeram muitas mortificações, passaram por muitas penitências. Mas vamos dar alguns conselhos práticos, sim, mais no final da meditação, mas sobretudo, essa meditação eu queria que fosse uma espécie de apologia da mortificação, para a gente entender bem o sentido da coisa, para que a gente veja a beleza e se enamore disso, e a importância e deseje, não, é o que eu preciso, é algo muito importante. E faremos essa apologia em 3 argumentos, em 3 momentos. Primeiro, precisamos da mortificação, precisamos do sacrifício para ser capazes de fazer o bem. Depois, para ter autodomínio. E por último, como prova de amor a Deus. Então, são esses 3 pontos que eu queria falar. Primeiro é isso, para que nós sermos capazes de fazer o bem. Escreve São José Maria em Caminho: nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. As coisas não acontecem sem sacrifício. Lá no Rio de Janeiro, minha mãe uma vez me contava de um estudo lá, de uma escola experimental que fizeram no colégio, que tinha uma filosofia que era nunca ter provas, nunca ter nenhum tipo de cobrança com os alunos. Tudo tinha que ser do espontâneo interesse deles. Então era uma filosofia assim, pedagógica positiva, de não usar o medo, de não usar nenhum tipo de pressão, então é uma coisa assim positiva, deixa a pessoa sem essa coisa opressora. Então o aluno ele mesmo vai ter o interesse, vai buscar as matérias e aí assim vai se desenvolver feliz, sem aquela coisa opressora. Era um pouco essa filosofia. E o resultado é que deu completamente errado. De 2 fontes, tanto a minha mãe, que trabalhava com educação, teve contato com esse colégio, como também no centro do Opus Dei lá, que tinham atividade, tentaram ter atividades lá junto com esse colégio, mas não dava certo. Por quê? Porque os alunos eram os bananas, porque não tinham sentido de compromisso, não tinham força de vontade, marcava, legal, mas não aparecia, pois é, não deu vontade na hora. Como não eram exigidos, se estragaram, digamos assim, né? Que uma criança que é muito mimada, a gente fala, né? Foi estragada pelos pais porque a mimaram, porque não souberam pôr limites, assim. Para fazer qualquer coisa de útil, a gente tem que ser capaz de abraçar o sacrifício. A vida pede isso. Desde o levantar cedo para sair da cama no frio, tomar banho, calçar o sapato, tendo ali aquela machucadinho no dedão, ou pegar às vezes um transporte público meio desconfortável, enfrentar o frio ou o calor com ânimo. E nem falo agora as dificuldades do isolamento social, tantas restrições, coisas boas que a gente agora nesse período não pode mais fazer, que gostaria de fazer. E, no entanto, a gente enfrenta tudo isso e vai em frente feliz, né? E não somos nenhum herói por causa disso, não é verdade? Isso é normal. O estranho seria se não fôssemos capazes de sair da cama, de trabalhar, de estudar, de negarmos em tantas pequenas coisas que a vida nos pede diariamente. Isso sim seria o esquisito. Essa pessoa que não fosse capaz disso teria algo errado, porque não se formou como ser humano, porque não se tornou capaz. Então a gente já vai vendo que Jesus nos convida sim, né, que ele quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, mas mesmo humanamente, do ponto de vista humano, diria que as pessoas que mais constroem, que mais vivem mais plenamente, são pessoas que souberam negar-se e muito. Os grandes atletas, os grandes cientistas, os grandes empresários, qualquer coisa, os grandes sábios, souberam dizer não para si mesmos em uma montanha de pequenos momentos, e às vezes coisas maiores também, mas para alcançar aquele fim, para atingir aquela meta, para ganhar o prêmio, eles souberam dizer não para a sua vontade de comer mais um pedaço de torta, de dormir mais um pouquinho, de ficar aqui assistindo um videozinho e deixar para estudar depois. Disseram não, agora é hora de eu quero isso, chega. E souberam se negar. E também nós precisamos saber negar-nos a nós mesmos, o nosso comodismo, e não só a nossa preguiça, mas também o nosso egoísmo, a nossa gula, nosso orgulho, vaidade, essa minha intolerância com os defeitos dos meus familiares, que me irritam um pouco,
resistir à tentação de comprar aquele bombonzinho ali na saída do supermercado, não desanimar se não vem aquele elogio que eu estava esperando, receber com simplicidade uma pequena humilhação, um pequeno desgosto, mas sem desanimar, sem por isso chutar o balde, desistir, continuar em frente. Assim que a gente chega longe, negando-nos. E assim a gente vai se abrindo para as realidades maiores da vida. E entre elas para a dimensão espiritual da vida. À medida que eu sou capaz de ultrapassar as preocupações imediatas pelo meu bem-estar, vencer a bolha do meu egoísmo, eu me abro então aos outros e a Deus. Sem isso eu não consigo. Sem isso não podemos seguir o Senhor. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Jesus completa o raciocínio dizendo, olha, por esse caminho aqui do só buscar a minha satisfação, a minha autocomplacência, não vai viver, não vai chegar a ser quem tu estás chamado para ser. Agora, quando tu se perde, quando tu morre para ti mesmo, quando tu diz não para aquele imediatismo, aí sim tu vai encontrar a tua verdadeira vida. Você vai salvar a verdadeira vida. Vai salvar a tua vida. Então, esse é o primeiro ponto. E esse primeiro ponto eu concedo que é mais fácil de entender. Agora, tem sacrifícios que talvez não sejam tão óbvios assim, não é verdade? Sacrifícios que não me tragam um benefício material, ou de reconhecimento das pessoas, ou profissional, não vão me dar nenhuma medalha olímpica, como por exemplo o jejum. Se uma coisa é dieta, outra coisa é jejum, bem, eu não preciso fazer dieta, mas eu vou fazer jejum, porque é quaresma, porque eu quero oferecer isso aqui para Deus. Mas por quê? Como assim? Isso já pode ser mais difícil, já escandaliza entender isso daqui. O que se eu abro mão disso para que alguém usufrua ou para que depois eu tenha isso dobrado? Mas se ninguém vai usufruir dessa minha privação, qual o sentido dessa privação? Isso realmente faz algum sentido? Agora as pessoas acham que não, e às vezes até citam o Evangelho, alguma vez já me vieram citar, não, padre, isso de mortificação, já Jesus fala, eu quero a misericórdia, não sacrifício. Jesus ele não aprova os sacrifícios que faziam os fariseus e que jejuavam muitas vezes na semana. O que importa é a caridade, é a preocupação com o próximo. Mas isso de ficar jejuando, isso aí está fora já. Isso era antes, agora não é mais assim. E bem, não concordo, né? Não tem como concordar. Basta abrir a Bíblia. Já no Antigo Testamento, sim, está cheio de conversões que passam pelo jejum, passa por o rei de Nínive que tira o seu manto e se veste de um saco rude, troca o seu trono para sentar agora em carvão. João Batista, que fica lá no deserto comendo gafanhotos, não porque fosse gostoso ou porque fosse saudável, quem sabe não sei, mas por penitência, e vivia lá ao relento no deserto por um caminho espiritual, né? Os santos todos, né, fizeram penitências, e o próprio Cristo, em primeiro lugar, como a gente já citava, começou a sua vida pública passando 40 dias no deserto, jejuando voluntariamente. Né? Então, que resposta, qual o sentido disso? Podemos dar duas respostas para isso. O crescer no autodomínio e como prova de amor a Deus, prova imediata de amor a Deus. Primeiro, crescer nesse autodomínio. O que eu ganho com isso? Não vou ganhar, quem sabe, nada assim, nenhum bem físico imediato ou não imediato, mas vou ganhar um bem moral, psicológico, espiritual, que é a força de vontade. Assim como para fazer um esporte, sei, né, algum jogador de futebol, e falar, não vou treinar porque o que importa para ganhar o campeonato é ir lá e fazer gol no jogo, não ficar treinando. O treino não dá pontos no campeonato. Bem, é verdade, só que o treino tem um efeito, sem dúvida, indireto, para ganhar pontos no campeonato, porque se eu não treino, eu vou estar fora de forma, e aí no jogo eu vou cansar mais, eu não vou ter treinado lá o pênalti, ou não sei, a estratégia técnica da equipe.
Então é um meio para que depois eu tenha o desempenho que eu preciso. Quando o cara faz exercício, então ele cria músculos que depois ele vai precisar na luta, lá marcial, no jogo. Então ele se transforma de uma maneira que, ok, o objetivo é depois lá, momento concreto do campeonato, mas eu estou adquirindo capacidade para na hora, que é o músculo. E assim como tem músculo do corpo, tem o músculo da alma também, que a gente exercita como? Através da mortificação, através do negarmos a nós mesmos. Já São Paulo usa muito esse símile da vida, a luta ascética com a atitude dos atletas, né? Ele diz assim: os atletas todos se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos para uma coroa incorruptível. Está ganhando algo ali, uma medalha, os louros, né? A coroa dos Jogos Olímpicos, né? Antiguidade grega. E nós para uma coroa incorruptível, a coroa dos santos. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e mantenho em servidão, de medo a vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pegado aos outros. Castigo meu corpo para mantê-lo na servidão, para ser eu, a minha alma, a minha razão, os meus ideais, os meus amores, que mandam no corpo, que dominam, que orientam e não o contrário. Porque eu sou preguiçoso, porque eu sou guloso, porque eu sou sensual, então eu não consigo viver os grandes amores, não consigo crescer profissionalmente, esportivamente, não consigo ser fiel no casamento, porque eu sou dominado pelo meu corpo, pelas minhas glândulas e hormônios. Hoje em dia se diria o sistema límbico no cérebro, né? Essa coisa do impulso descontrolado que não foi governado pela razão, que não foi educado. Né? Então é preciso, essa educação vem sim através da privação, de privar, né? Como os atletas se privam, eu também me privo para ganhar esse autodomínio. Também escreve aos Romanos, São Paulo: de fato, se viver segundo a carne, da renda solta aos impulsos do meu corpo, se viver segundo a carne, a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E daqui vem a expressão mortificação desse versículo de São Paulo, que é literalmente dar morte, thanatos, em grego, né? Dar morte às obras da carne. De uma maneira, preciso colocar uma morte aí, vencer uma desordem que eu carrego comigo. É como a quimioterapia, que é um veneno, que é uma coisa que faz mal, né? O veneno, mas o veneno mata a célula cancerígena e assim impede que aquela célula mate todo o corpo. Então toma aquele veneno, mais que vai fazer ficar careca, vai ter enjoo, uma série de consequências ruins. É um veneno, uma coisa que agride meu organismo, mas porque ele vai matar algo que é mais perigoso que há dentro de mim. Então a mortificação encontra a nossa natureza, encontra muitas vezes um impulso normal de comida, de descanso, mas para obter um bem maior. É uma troca de algo material, físico, de um prazer, por uma liberdade espiritual maior. Por quê? Porque a carne é ruim? Porque a matéria é má? Não, a gente sabe que não. Foi o Evangelho de domingo, a parábola do trigo e do joio, e os empregados perguntam: mas como é que é esse joio aqui? A semente que usaste não era boa? Perguntou para o dono da vinha. E ele fala: mas foi o inimigo que fez isso. Aqui, isso não é semente minha, veio o inimigo que jogou essa semente aí. Deus criou a carne, o nosso corpo, e o nosso corpo é muito importante, e é bom, a matéria é boa. O problema é a semente do pecado, que faz com que eu me debruce sobre a matéria, sobre o meu corpo, sobre a comida, sobre o sexo, sobre o descanso. Me debruce sobre essas coisas de uma maneira desordenada. Gere um apego, queira desfrutar daquilo já de uma maneira descompensada, que vai acabar fazendo mal para o meu próprio corpo. E essa desordem é que é preciso matar. Essa criança animada, esse glutão, esse exagerado, esse sensual, luxurioso, é preciso de uma maneira que morra. O homem velho, vai resumir tudo isso São Paulo, né? O homem velho tem que morrer para que surja o homem novo. Morrer na cruz de Cristo para que eu ressurja com ele para a vida espiritual.
Então, essa é a batalha, aí está o negócio, nosso coração. O problema não é o corpo, não é a carne pela matéria em si, mas pela minha atitude espiritual diante dessa matéria. Diz o profeta Joel: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor. Interessante, né? Com o coração, ainda que vai servir de jejuns, de coisas exteriores, mas o importante é o coração. O que eu quero buscar aí? Essa liberdade para amar. Esse ser senhor de mim mesmo, para ser capaz de me doar. Eu me domino, meu corpo também, e agora eu entrego meu corpo a Deus, a uma mulher, aos meus amigos, eu entrego a minha juventude, a minha inteligência, porque eu dominei aquilo, que eu conquistei essa liberdade. Então, essa é a meta, né? Essa é uma maneira também muito boa, essa segunda maneira de entender a importância da mortificação para ter esse autodomínio, para conquistar essa liberdade. Esses dias, o seminarista me mandou um link bonito de uma poesia de Santa Teresinha, musicada, com imagens, poesia dedicada a Nossa Senhora, Pourquoi je t'aime, Marie, algo assim, né? Porque eu te amo, Maria. Muito bonita. E no meio lá tinha uma frase que eu achei interessante, né? Sofrer por amor é a maior das felicidades. Porque sofrer por amor é a maior das felicidades. E aqui a gente chega no terceiro e último ponto dessa nossa pequena apologia da mortificação, que é o mais escandaloso de todos. Aqui já é o máximo do escândalo, no sentido de que é difícil de entender, pode ser, né? Que é entender que a mortificação é já ela em si uma prova de amor a Deus, um gesto de amor. Como entender isso? Né? Como entender? Porque poderia gerar em nós uma reação e dizer, bem, mas como assim, né? Deus se alegra com o nosso sofrimento? Isso não faria de Deus um ser cruel? Existem, né, pessoas que querem ver os outros sofrerem, sádicas, que ficam ali e se alegram de ver o outro padecendo, de ver filmes dos nazistas lá nos campos de concentração, um negócio assim. Deus é assim? Como é possível, né? Que tipo de Deus é esse? Então é preciso entender bem isso daqui. Como entender? Olha, quando a gente dá um presente para alguém, aquele presente tem dois tipos de valores. O valor objetivo, material, o valor em si, do dom em si, porque é algo valioso, porque vai me ser útil, porque é um disco lá de uma música que eu adoro, é um chocolate que é super gostoso e super caro, suíço, não sei o que. Então aquilo tem um valor em si que é maior ou menor. Agora, além do valor objetivo, tem o valor subjetivo da pessoa que está me fazendo aquele presente. Talvez para aquela pessoa, ela teve que, sei lá, economizar durante 6 meses, se privando de várias coisas, para ser capaz de comprar aquilo, e o pai que comprou a bicicleta lá para o filhinho, e aquilo lhe custou muito, né? Muito trabalho, e fazer horas extras. Então aquilo tem um valor assim subjetivo, aquele dom muito grande. Ou não, ou sei lá, uma pessoa muito rica que nem foi ali, soprou um trocado, compra aqui essa balinha, compra aqui uma coisa assim, que não lhe custou nada, né? E não tem um valor subjetivo tão grande assim, porque lhe custou pouco o sacrifício. Quando o que a gente pode fazer para demonstrar nosso amor a Deus? Olha, só o segundo ponto, só o segundo tipo de valor. Eu não posso dar nada para Deus que tenha valor objetivo, que seja útil para Deus. Vou comprar um celular novo. Senhor, me arranja um emprego que eu te compro, eu te dou R$200 se você me arranjar uma namorada. Vou te comprar um carro, um helicóptero, para que o Senhor possa ir para lá e para cá. É ridículo, não é verdade? O que Deus vai fazer com ele? Tudo é de Deus, né? Eu não posso dar nada que tenha valor objetivo para Deus, de utilidade. Eu só posso dar o meu amor, o meu sacrifício, a prova do meu amor através do sacrifício. Isso funciona mesmo humanamente. Seja um caso de um casal jovem
casados há pouco tempo, ainda sem filhos, um dia ele foi para o trabalho, ela foi no shopping fazer umas compras, e aí encontrou ele almoçando no shopping com uma moça, era uma ex-namorada dele, o esposo, né, o marido. E ela interpretou aquilo como uma traição, porque não falou nada, porque estão só os dois aí, sei lá, tomou suas conclusões ali, e na cabeça dela, então, acabou tudo, né? O casamento acabou, ele está me traindo. Voltou para casa, pegou as suas coisas ali, fez as malas, chorando, e foi para casa dos pais e ficou ali, triste. E aí o outro se deu conta do que tinha acontecido, uma hora chegou em casa, viu lá e foi atrás dela, e foi lá e não quer falar contigo, não, mas pelo amor de Deus, deixa eu explicar, não adianta, não quer, deixa eu falar com ela, não pode. E sem saber muito o que fazer, então aquele jovem esposo ficou ali, era um prédio, e ele ficou ali na entrada do prédio, ali embaixo, não deixava ele subir, a outra não queria falar no telefone, zero de canal de comunicação, e ele ficou ali. Bem, vou ficar aqui, é minha esposa, né? Então foi no trabalho, ficou ali, aí um outro dia, e aí a mãe dele veio trazer coisa ali para ele comer, uma situação bem precária, ele entrava no prédio, estava ali o cara, né? Com a barba começando a crescer, um negócio assim meio estranho, né? E o fato dele ficar ali embaixo foi o que amoleceu o coração daquela jovem esposa. Por quê? Porque as pessoas chegavam, falavam, né, e comentavam, olha, já não sei quanto tempo ele está ali, dias, e ela foi vendo, ele está aqui, acho que é uma prova de amor, né? É uma prova de amor, está sofrendo ali, está passando essa incomodidade que ele está passando, está fazendo esse sacrifício por mim. E repara que não é que ele chegou oferecendo para ela nada útil, olha, se ela quer falar comigo, eu dou um anel de brilhante. Até seria insultante, na verdade, eu querer ganhar ela com algo útil ou valioso, mas ele ganhou com o seu sacrifício, com essa prova de amor que foi o seu sacrifício, com essa espécie de penitência, a gente poderia chamar isso, né, humana. O sacrifício demonstra amor, Humanamente isso funciona, quanto mais espiritualmente. Por isso os santos sempre enxergaram também isso, nessas privações, como provas do amor a Deus. A maior delas é a da própria vida, e Jesus fala, né, que amar sua vida mais que a mim não é digno de mim. E os grandes heróis dos primeiros tempos do cristianismo foram os mártires, que abraçaram o ápice do sacrifício, o derramamento do próprio sangue. E ao longo da história, sei lá, até mais recente, com o Papa João Paulo II, usava disciplinas, emagrecia vários quilos na quaresma. Pessoas leigos como São Thomas More, que era o grão chanceler da Inglaterra, ou a mais importante depois do rei, debaixo das roupas ali, com o medalhão do grão chanceler, usava uma camisa silício de um tecido rude que pinicava, e aquilo lhe servia também para não se ensoberbecer com as honras ali do seu cargo, mas lembrar que ele era um pobre homem como qualquer outro, e oferecia aquilo para Deus. Há 100 anos em Fátima, Nossa Senhora pediu para aquelas 3 crianças que oferecessem sacrifícios, e elas fizeram todo tipo, desde jejuns até uma hora acharam lá uma corda meio rude, e aí uma deu a ideia, a gente podia amarrar na cintura essa corda e aí oferecer isso pelos sacrifícios. Um negócio assim forte, né, que pinicava e feria um pouquinho, quem sabe. E numa próxima aparição, Nossa Senhora falou, olha, Deus está contente com as penitências de vocês, tirem essa corda para dormir. Tem uma coisa meio, ao mesmo tempo, maternal, né? Pelo menos dorme sem a corda. As criancinhas eram barra pesada, né? Nem para dormir tirava aquele negócio. E não, para dormir tira isso daí. Mas depois, ao longo do dia, podia usar, né? Nossa Senhora aprovou aquele sacrifício, porque era importante para a conversão dos pecadores. Os santos abraçaram os sacrifícios como prova de amor a Deus, e Deus aprovou esses sacrifícios. Em geral, quando isso tem a ver assim como compensação pelos pecados, é quando a mortificação recebe o nome de penitência. A penitência, trazer penitência pelos nossos pecados, seja pelos pecados dos outros também, né? Por entender que o pecado não é apenas um erro de cálculo, uma mera transgressão de uma lei, mas é um descaso ao amor de um pai, como na parábola do filho pródigo. Não necessariamente um ato direto de ódio, mas sem deixar de amar, portanto uma ofensa.
e buscar, portanto, compensar aquilo é algo muito espontâneo. Bem, eu usufruí mal, então deixa eu agora provar que eu estou arrependido, que eu estou triste, e vou provar isso, que eu vou me privar desse prazer, porque eu não deveria ter feito o que eu fiz. Seria estranho, na verdade, a pessoa super arrependida e dando risada e bebendo cerveja. Seria questionável aquele arrependimento. A gente demonstra o nosso arrependimento também, o nosso não ao pecado e a sua desordem através das penitências que fazemos. Também, não só, mas também delas. Então, espero ter convencido da importância da mortificação e do papel espiritual que isso tem. Vai mais além, é interessante, não, todos os santos, a gente poderia até dizer mais além do cristianismo, as religiões tradicionais todas falam do caminho espiritual que começa pelo jejum, começa pela privação do prazer, não tem jeito, Se a gente se esquiva disso, a gente vai estar travado espiritualmente. Agora, como fazer isso? Vamos dar uma breve pincelada assim mais prática. Oferecer a Deus pequenos sacrifícios na vida ordinária. Não se trata de ficar inventando coisas muito esquisitas, estranhas, não é o que Deus quer de nós. Convém, se a gente quer, ter alguma coisa um pouco mais extraordinária, consulta com o sacerdote, com o diretor espiritual. Pai, estava pensando em fazer tanto de jejum, para que também o sacerdote vai saber moderar. Fala, não, peraí, faz tal coisa. E muitas vezes você vê que a pessoa tem uma tendência ali a se mortificar, às vezes coisas até difíceis assim, mas que não é bem o que ela precisa fazer. Então vou me privar e vou dessa comida, mas olha, no fundo precisa ser mais paciente com tal pessoa, ou mais pontual nos teus estudos. Então também consultar com alguém de fora, com o diretor espiritual, ajuda muito a fazer modificações que agradam a Deus, não as que eu tiro da minha cartola. Não fazer mortificações que mortifiquem os outros, aconselha em caminho São José Maria. Não agrada a Deus, não é verdade? Eu vou ficar aqui sem falar esse fim de semana por mortificação. Não sei, aí os meus pais ali, Deus não quer isso, que eu sacrifique a caridade à mortificação. Não, primeiro a caridade. Eu tenho que fazer mortificações que me ajudem a viver a caridade e servir mais aos outros. Mas posso sim fazer de vários tipos, dos sentidos, como é o jejum, porte, guardar a vista, guardar a curiosidade, aí já é mais mortificação interior, mortificar minha imaginação, que fica sempre voltando àquela ofensa que eu recebi. Eu vou substituir isso aqui por uma oração, vou cortar esse pensamento ruim. As mortificações podem ser mais ativas, quando eu me proponho ativamente, olha, eu vou a partir de agora chegar 5 minutos antes dos meus compromissos, vou sair da cama assim que toca o despertador, um minuto heróico, eu vou ser especialmente gentil com tal pessoa. Pode ser ativas ou podem ser passivas, justamente alguém que uma situação que não vou reclamar da comida, não vou reclamar do clima, vou aceitar aquilo com bom humor, uma mortificação passiva. E deve ser sempre alegre, discreta e silenciosa. Nosso Senhor recrimina os fariseus, porque quando jejuavam, colocavam caras compridas e todo mundo ficava sabendo. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, fala Jesus. Faz uma coisa discreta, lava o teu rosto para que ninguém te repare. Teu Pai já te dará a recompensa. Mortificações sejam constantes, não uma explosão, um dia que eu vou fazer um montão de coisa, mas sempre, pequenas coisas, mas constantes. Isso é que vai agradar a Deus. Como o bater do coração, dizia São José Maria. Está sempre ali, nessa comida, nessa refeição, nesse momento de trabalho. Vou cuidar aqui a postura, vou procurar ser pontual no começar e no terminar, vou cuidar especialmente a ordem. Isso está sempre se vencendo no pequeno, mas constantemente. Isso sim é caminho de crescimento espiritual, de santidade, de identificação com Cristo. Nossa Senhora acompanhou Jesus até o pé da cruz, servindo, entregando-se, aceitando aquele sofrimento inaudito de ver o seu filho morrendo daquela maneira. E assim foi tão fecunda a sua vida. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica infecundo. Se morrer, produzirá muito fruto. Ali Nossa Senhora se tornou a mãe da igreja, a mãe de todos nós. Se abriu para essa fecundidade maravilhosa. Então, terminemos pedindo a ela que nos ajude a crescer nessa capacidade de enfrentar o sofrimento com alegria,
com confiança, com amor a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu